Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 20 de janeiro, São Sebastião. São Sebastião nos dá o exemplo da coragem e do testemunho da fé. Mesmo sendo militar e tendo ordens a cumprir, não hesitou em denunciar as injustiças cometidas pelo imperador. Por isso foi condenado ao martírio. O injusto e terrível Diocleciano martirizou muitos cristãos, pois não suportava a verdade. São Sebastião, tão querido do povo, ajude-nos a caminhar firmemente na fé. São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Evangelho de hoje, Marcos 3, 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. É interessante a relação de Jesus com os discípulos, né? É uma relação pautada sempre no amor. O chamamento é um ato de amor, né? Eu chamo para junto de mim aqueles que eu amo, né? E ao chamar para si esses 12, que ficaram aqueles que seriam os mais próximos de Jesus, não quer dizer que os discípulos de Jesus eram somente 12, de modo nenhum. Poderíamos dizer que esses eram os mais próximos, né? Mas com certeza haviam outros discípulos e discípulas que faziam parte do grupo de Jesus. Mas esses 12, como o próprio texto diz, né, foram aqueles que ele enviou a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Entretanto, nós temos uma outra passagem que vai dizer justamente que havia um jovem que eles não conseguiram tirar o demônio. E eles perguntam a Jesus por que eles não tinham conseguido tirar aquele demônio. E Jesus explica que para alguns tipos de demônio, somente com jejum e muita oração se poderia tirar esses demônios. Mas, entretanto, o mistério de amor de Cristo e do Pai, que amam a cada pessoa individualmente, se apresenta nesse chamamento, né? Jesus vai lá e chama um por um. E é interessante porque no texto de Marcos é muito sintético, né? Nós vamos ver nos textos de Lucas e Mateus que o processo foi um pouco mais individualizado, né? André era irmão de Simão. André provavelmente era um dos discípulos de João, o Batista. João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em outro texto nós vimos isso, né? Comecinho do ano agora, no período natalino. E aí André vai lá, passa um dia com Jesus, depois leva Simão. Então nós vamos vendo que o processo é um processo individualizado. Jesus chama cada um pelo nome, porque ele ama. Então é um contato pessoal, não é algo genérico. Não, é um contato pessoal, um contato individual. E esse serviço é um serviço de dedicação. De graça recebeste, de graça deveis dar, né? Então o serviço da evangelização, o serviço da propagação do evangelho é um serviço gratuito, é dom de Deus. Deus nos concede para que nós possamos anunciar aos nossos irmãos a salvação que consiste em crer em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, Salvador da humanidade, que a salva ao dar a sua vida no alto da cruz. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.